A minha primeira marcha foi em 2014. Tinha visto que ia haver uma marcha e nunca tive coragem para ir. Na altura já andava em atividades da Radezeco e depois tinha visto também que a Radezeco ia lá estar, não é? Que iam ter lá um bloquinho e decidi ir com a Radezeco. Depois eu lembro-me de sentir muito bem e contente porque era só pessoal jovem e toda a gente estava ali, estávamos todos a segurar a faixa, estávamos todos a gritar. Eu não sou de muito longe de Lisboa, não é? Eu moro na zona de Cascais, mas eu lembro que na altura senti que pertencia a algum sítio e que consegui ver pessoas que eram como eu, que não encontrava na minha zona. Foi bom porque senti que ninguém me ia julgar e depois a partir daí percebi que realmente nós nos mostrarmos e nós estarmos a participar num evento daqueles era algo que fazia sentido. Eu lembro-me de perguntar a mim próprio, mas onde é que estão estas pessoas o resto do ano todo, não é? Foi aí que eu percebi que realmente fazia sentido estar ali em comunidade e a afirmar a nossa voz, pronto, para toda a gente, não é? Ao fim e ao cabo. A minha primeira marcha foi em Aveiro, 2019. Também foi a primeira marcha desta cidade. Lembro perfeitamente, fui sozinha, decidi ir. Via tudo nas redes sociais e nunca tinha decidido ir. Decidi ir, foi incrível. Foi celebrar o amor, celebrar a diversidade, a liberdade. Foi um renascer de uma vida que eu não conhecia. Sabia que depois disso a minha vida ia mudar e realmente mudou. Pois todas as marchas a seguir foram todas diferentes, mas com este sentido de amor, de liberdade, de se ser simplesmente quem é, sem medos e sem frustrações. Foi incrível. A primeira marcha do orgulho a que fui terá sido em 2003 ou 2004, em Lisboa, a minha cidade, e lembro-me de que ia com muito medo, porque pensei que pudessem estar lá pessoas que nos quisessem fazer mal. Se estavam ou não, não sei. A verdade é que não houve qualquer incidente e a marcha correu muito bem. Penso que éramos umas 200 ou 300 pessoas a descer a Avenida da Liberdade. Agora parece coisa pouca, mas o mais importante era a união e continua a ser a união. Olá a todos e a todas. Recordo a minha primeira participação numa marcha Pride em 2017, aqui na região, a primeira marcha que foi feita. Ainda não fazia eu parte da organização em nome da Umar Madeira, mas participamos enquanto coletivo com as nossas palavras de ordem. E participamos cada uma de nós com a certeza de que seria o início de uma caminhada e de uma luta ainda tão necessária que tirou finalmente as ilhas do armário. Foi um dia muito feliz em que pude expressar aquilo que sentia e que ainda sinto. Foi um dia de celebração da nossa diversidade, foi um dia de finalmente dizermos olá, estamos aqui e viemos para ficar. Eu entrei para a associação em outubro de 2010 e 8 meses depois estava a participar na minha primeira marcha. É um dia que não esquecerei nunca. Percebi que a luta era uma luta maior e que nós estávamos ali não só a marchar por nós, mas por todos os pais, mesmo aqueles que ainda não tinham conseguido sair do armário. E fazer entender à sociedade que as pessoas LGBTI têm família e que essa família estava ali, a seu lado, a lutar. E os abraços que recebi de vários jovens, maioritariamente desconhecidos, que sem dizer uma palavra diziam tanto naquele abraço. Depois marchei com o meu filho. E ainda hoje guardo no coração a comoção e o orgulho que foi termos descido juntos aquelas ruas gritando nem menos, nem mais, direitos iguais. E é esse mesmo sentimento de igualdade, de não discriminação, orgulho no meu filho, na minha família e nos filhos e nas famílias que fui conhecendo ao longo dos anos que me fazem marchar todos os anos para que nunca nem ninguém se esqueça que os direitos têm sempre que ser iguais. Direitos LGBTI são direitos humanos. Olá, o meu nome é Tainá. Eu faço parte do movimento LGBT Leiria. A marcha que mais marcou-me foi em 2019 em Lisboa, quando pela primeira vez eu levei um t-shirt a representar o movimento cá de Leiria. Marcou-me porque eu lembro-me das pessoas a pararem-me nas ruas, a perguntarem-me o que estava a ser criado cá, e fez-me perceber que o simples facto de ter levado aquela t-shirt fez toda a diferença. Politicamente falando, eu estava a representar alguma coisa. E se uma t-shirt pode fazer a diferença, imagina uma marcha, imagina um movimento político que há numa marcha.
Isso foi o início de uma nova era para mim. Foi sem dúvida marcante. O meu nome é André Teles, faço parte do coletivo LGBTI Viseu e a minha primeira marcha foi em junho de 2019 em Vila Real. Na minha primeira marcha eu senti-me nervoso e ansioso. 2 sentimentos numa marcha só, por ser a primeira. É aquela ânsia da descoberta do que será e como será. Nessa marcha eu pude descobrir novas bandeiras, novos significados e muitas pessoas de diferentes identidades, e isso é muito bom, porque marchar é irmos todos no mesmo barco e lutarmos todos. E desde então eu tenho participado em todas as possíveis marchas do meu país. A minha primeira marcha LGBTI foi em 2016, foi a primeira vez, finalmente, e foi uma sensação muito libertadora para mim. Senti quase como se fosse um grito de liberdade, por um lado um grito para mim próprio, mas por outro também um grito de liberdade para as pessoas que estavam à minha volta. Andei para a frente e para trás na marcha a ver toda a diversidade das pessoas que lá estavam e foi uma experiência única que me libertou também bastante e que aconselho a toda a gente que nunca tenha ido a uma marcha. Infelizmente este ano não haverá marcha física, mas haverá uma marcha simbólica na mesma. A minha primeira marcha foi em 2000, foi a primeira marcha de todas em Portugal que ocorreu em Lisboa. Foi um momento extremamente importante para mim. Eu não estava assinada há muito tempo, portanto também tive a sorte de poder fazê-lo com alguma liberdade, estar assinada, mas também porque tinha participado já no Arraial Pride e sentia que faltava um momento de reivindicação dos direitos, de visibilidade, de afirmação. Mantém-se a importância de continuarmos a passar esta mensagem de que não temos de vergonha de quem somos, o orgulho é disso que se trata, é que perante a discriminação e a opressão e a tentativa de nos rebaixarem, nós não o permitimos, dizemos não. Quem eu sou não tem nada de errado e tenho o direito a ser quem sou. Óbvio que já não vivemos os tempos que vivemos há 20 anos, felizmente, mas é importante continuar a marchar, a ser visíveis para que aqueles que foram os direitos alcançados não voltem atrás e também para que as pessoas saibam que não está ainda tudo bem, que estamos ainda a ter muito trabalho para melhorar o ambiente social e a combater a violência no dia-a-dia que as pessoas LGBTI vivem. A minha primeira marcha do orgulho LGBTI foi há aproximadamente 12 anos. Eu tinha vindo de Santarém estudar para Lisboa e lembro-me de ver uns cartazes espalhados pela cidade a anunciar que iria existir aquela marcha. Eu, na verdade, não sabia bem o que era e fui sozinha porque não conhecia outras pessoas LGBTI. E lembro-me quando estava no metro, comecei a ver alguma movimentação. Estavam pessoas com bandeiras, estavam raparigas abraçadas, estavam rapazes de mão dadas e tudo aquilo era estranho para mim. E quando cheguei ao Príncipe Real, comecei a ver várias pessoas, vi alguns cartazes, estavam a gritar palavras de ordem e então percebi de facto a importância que tinha para mim e também para aquelas pessoas poderem expressar-se livremente, pelo menos naquele dia do ano, se é que não o podiam fazer nos demais 365. Eu sou uma felizarda porque já assisti a várias marchas do orgulho, mas não há marcha tão política como a nossa. É uma marcha onde se grita palavras de ordem, é uma marcha em que reivindicamos os nossos direitos, é uma marcha onde estamos em liberdade, onde há música, onde dançamos, onde nos exprimimos. Este ano é um ano particularmente atípico porque não vamos poder marchar, mas a verdade é que continuamos a marchar. Não marchamos naquele dia, mas que continuemos a marchar todos os dias, sempre por muito mais igualdade.